Boa noite a todos, espero que estejam bem. Como está no nosso horário, para nós não nos atrasarmos pelo fato que hoje vai ser as apresentações, acho que dá para a gente dar início, né? Tendo em vista que hoje, a princípio, nós teremos 8 apresentações, né? Então fica um pouquinho corrido. Acho que na semana passada, mais ou menos, eu tinha conversado com vocês em torno de 10 minutinhos, né? E aí talvez um pouquinho a mais ali entre troca uma apresentação, coloca outra. Só lembrando também que vocês, deixa eu copiar aqui, vocês devem estar fazendo as contribuições na apresentação do colega a partir desse link aqui. Deixa eu enviar para vocês. Ó, que foi as mesmas da semana passada, né, referente às contribuições do Padlet. Quando vocês clicam naquele link, eu vou organizar uma data aqui. Quando vocês abrirem, eu vou colocar a data hoje. Ao invés, aqui tá grupo 4, deixa eu apagar. Eu vou colocar 16/8. E aí todas as informações referentes às apresentações de hoje, vocês colocam ali na 16/8. Lembrando que quando você, por exemplo, agora vai ser a prof. Denise que vai ser a primeira a apresentar. Então, quando vocês forem relatar algo, uma sugestão, uma pergunta, uma reclamação, né, algo sobre o trabalho dela, coloquem o nome dela primeiro, né, Denise, 2 pontos. E aí, né, escrevam, para depois a gente saber qual relato é de quem, tá? Então, lembrem que vocês precisam estar fazendo essas contribuições. Aí, outra coisa que agora eu lembrei, deixa eu copiar aqui do nosso grupo do WhatsApp, que é para vocês irem colocando nesse link que eu vou enviar agora o plano, o relato de implementação individual de cada um dentro dessa planilha. Eu vou copiar ela aqui também no chat. Vocês já têm, nessa planilha, eu já tenho acesso aos planos do grupo, né? Então já está lá. Aí agora eu só quero que vocês vão colocando os relatos de implementação de vocês individuais, porque isso ainda eu não tenho aqui arquivado nessa planilha em específico. Aí do ladinho tem o nome de vocês, né? Vocês vão colocar 2 pontos e insere o link. Procurem a turma, deixa eu ver, acho que ela é a última lá nessa planilha, a turma U. Né? Então, alguns já colocaram, os que apresentaram semana passada, ó, professor, por exemplo, da professora Denise já está aqui certinho, ela vai ser a primeira a apresentar. E aí os demais que vão apresentando hoje, ou não somente os que vão apresentar hoje, mas os que já queiram ir completando, colocando o seu link, já vai ficando completa aqui o que precisa. Então, acho que agora eu passo para a professora Denise, só vamos organizar a ordem. Então, a Denise vai ser a primeira, e vocês levantam as mãozinhas aqui para mim ter a noção de quem vai apresentar em segundo, terceiro. Tá, professor Cássio, segundo. Deixa eu já anotar aqui. Alguém gostaria de apresentar em Posso só ir terceiro? tentando compartilhar a Pode, tela? já pode Pronto. organizando, prof, fica à vontade. Professor Cássio, professor Vladimir, terceiro. Tá. Professor Júlio, vou colocar aqui quarto. Ok, vamos organizar esses primeiro. Aí depois do professor Júlio, a gente vê quem vai ser os próximos a irem apresentando. Então agora, prof, fica à vontade, é você que inicia. Tá aparecendo aí? Tá tudo certinho aparecendo, aham. Tá bom. Então, boa noite a todos. Eu vou tentar ser bem breve no meu relato. Meu nome é Denise e eu desenvolvi no grupo, junto ao grupo 1, trabalho com a temática sobre autoconhecimento. O objetivo do nosso trabalho era que os alunos reconhecessem a si mesmos
e identificassem as suas potencialidades. Eu desenvolvi numa turma de 9º ano, porque eu trabalho projeto de vida nos primeiros, e foi uma temática desenvolvida no primeiro trimestre. Então, eu não achei pertinente repetir a temática, que eu acho que não ia ficar muito interessante para qualquer turma que eu escolhesse. Então, eu acabei trabalhando com uma turma de 9º ano e já falando um pouquinho sobre esse novo componente curricular que eles terão no ano que vem. Aí eu iniciei perguntando se em algum momento eles já tinham ouvido falar da palavra autoconhecimento e se eles saberiam dizer o significado da palavra. Então, é uma turma bem participativa, muitos tentaram e conseguiram chegar mais próximo assim, da resposta. E aí eu acabei, então, dando a minha explicação sobre. E para aprofundar, eu passei o vídeo para eles da Adriana Cubas sobre autoconhecimento na prática e algumas dicas que ela dá nesse vídeo para fortalecer o autoconhecimento. Daí, na sequência, eu fiz a pergunta provocativa, né? Que seria qual é o potencial que cada um deles tinha? O que eles sabiam que eles faziam de melhor? Foi um momento, assim, de bastante tensão, porque muitos alunos começaram a se questionar e alguns, inclusive, nem conseguiram identificar em si mesmo uma potencialidade. Aí eu falei que não teria problema, que era para eles aguardarem um pouquinho, que na sequência a gente ia retomar. Aí eu passei mais um vídeo que foi sobre a teoria das inteligências múltiplas, para aquela reflexão de que hoje em dia a gente não precisa ser bom em tudo, que às vezes a gente se destaca mais em uma área do que na outra. E foi bem interessante as reflexões que a gente fez, porque depois nós fizemos uma roda de conversa e cada um pôde falar um pouquinho sobre o que tinha aprendido até o momento, inclusive expor, quem quisesse, sobre essas potencialidades que eles tinham. E aí foi nesse momento que alguns não conseguiram. E aí os próprios colegas começaram a apontar a potencialidade do outro. Então, assim, foi bem interessante que às vezes, e essa reflexão também eu fiz com eles, que às vezes a gente não se enxerga bom em alguma coisa e o outro vê muito mais do que a gente mesmo. E sempre isso acontece na vida da gente. É mais fácil a gente apontar tanto as coisas boas, até quanto as falhas do outro, do que a gente fazer essa reflexão na nossa vida. E aí, depois de tudo isso, eu coloquei no quadro a palavra autoconhecimento e fiz como fosse uma nuvem de palavras. E aí eles foram colocando essas potencialidades, essas habilidades que eles tinham. Teve aluno que colocou uma, teve aluno que colocou duas e até mais que duas. Aí, depois que a nuvem ficou pronta, eu pedi para que eles olhassem e que eles me ajudassem na leitura. E isso foi praticamente uma aula e meia para a gente fazer tudo isso. E aí, depois, eu entreguei pedaços de papéis para eles fazerem um registro dessas habilidades que eles haviam colocado no quadro no papel, para a gente montar um painel. E a intenção é que esse painel ficasse pelo menos uma semana na sala, para que eles não esquecessem, né, do quanto de potencial que cada um tem. Só que antes da gente fixar os papéis, daí foi feito na cartolina, a letra, que foi uma das aulas que a gente usou aqui do projeto para confecção, e eu pedi que eles me ajudassem, olhando para aquelas habilidades, quais categorias a gente poderia escrever na roleta. Aí eu fiz a digitação ali na hora mesmo, e aí conforme a roleta ia girando e a potencialidade aparecendo, daí eu até coloquei aqui, ó, habilidade esportiva, acadêmica, de comunicação, artística, de liderança, inteligência emocional, empatia, raciocínio lógico, autonomia. Foi o que mais assim a gente conseguiu
mediante as habilidades que apareceram. Então, conforme a roleta girava e a categoria ia sendo selecionada, a gente foi tentando encaixar as habilidades que eles tinham registrado nos papéis nesse painel. Tem uma imagem aqui, que foi eles registrando, confeccionando a 90 palavras. Ficou assim, não sei se está dando para enxergar. Dá para ver, sim. Tá, e aí aqui a roleta. E aqui foi eles colando os papéis no painel. Então, assim, depois que ficou pronto, eu fiz algumas reflexões com eles, no sentido de que essas habilidades, elas podem nos ajudar em diversos momentos da nossa vida, seja na vida profissional, futuramente, né, que a gente trabalha muito isso em projeto de vida no ensino médio, no novo ensino médio, seja na vida escolar, na nossa vida pessoal, e que a gente pode trabalhar em cima dela e desenvolver outras potencialidades, que todo mundo é capaz de fazer alguma coisa bem feita, e que a gente tem que sim sempre acreditar no nosso potencial, que quando a gente está determinado a fazer qualquer tarefa, cumprir qualquer desafio que é proposto, a gente dá conta e a gente consegue. Assim, eu achei que foi um trabalho bem gratificante, porque na idade que eles se encontram, eles às vezes não acreditam em si mesmos. E com esse trabalho, não todos, né, mas eu acredito que eu consegui atingir uma grande maioria e começaram a fazer essas reflexões a partir desse momento. E eu já aproveitei também, já falei muito sobre projeto de vida com eles, para que eles já vão preparados para o novo ensino médio e não, assim, verem o componente curricular como algo muito desafiador e muito diferente, porque eu vejo que nos primeiros anos, no primeiro trimestre, eu tive bastante dificuldade sobre isso. Agora não, eles já estão mais familiarizados. Então foi isso. Aí aqui ficou o painel pronto. Acho que tá mais difícil de. Não dá para Daí as ler, não categorias. dá para ler especificamente cada post-it, né? Mas dá para ver Assim, ó. as categorias. Por Esporte, exemplo, lá no artes. esporte, alguém que colocou: sou bom atleta de vôlei, a outra boa jogadora de vôlei, bom boxeador, jogo basquete. E assim, nessa parte dos esportes, a nossa escola vem se destacando demais. E a gente fica assim bem orgulhoso, porque aqui da região, da área metropolitana sul, a nossa escola no futebol do A foi lá para. Ah, esqueci, o Moarama? Não sei onde que foi agora, os jogos. Esqueci o nome. Mas a nível Maringá. de Paraná disputaram. Nós tivemos uma atleta também que se destacou no judô. E agora a gente foi campeão aqui da área metropolitana sul de novo no no Bzinho do futebol. Então, assim, é uma área que tem sido bastante incentivada na nossa escola e muitos alunos gostam mesmo. Então, acho que até é um estímulo, né? Daí na parte artística, ó, sou bom desenhista, foi o que saiu aqui dos três. Personalidade, sou sincera, sou simpática, carismática, sincera, acadêmica, sou estudiosa, sou boa aluna. Nas linguagens, gosto de ler. Na culinária, sou boa cozinheira, cozinho bem. Então, foi mais ou menos isso que acabou saindo. Aí eu coloquei como resultado: todos os estudantes entenderam, uns com mais facilidade, outros nem tanto, que todos temos potencialidades, que elas podem ser bastante úteis nas atividades que desenvolvemos diariamente, e que, além disso, perceberam o quanto é importante nos conhecermos em nossa totalidade. E a reflexão final:
Alguns estudantes se mostraram bastante inseguros inicialmente a falar de si e de exporem para o grande grupo seus potenciais. Outros não conseguiram sozinhos identificar o potencial, precisando de auxílio dos colegas. Porém, a maioria prontamente foi apresentando não só um, mas vários potenciais que acreditam ter. Ficou evidente quanto eles se orgulham daquilo que fazem de melhor e acredito que houve uma sensibilidade no sentido de se sentirem estimulados a fazerem uso do que têm ou fazem de melhor a seu favor. E aí é isso. Bacana esse trabalho pelo fato que os alunos eles imaginavam que talvez as potencialidades teriam que vir só a respeito dos estudos, né? Ah, eu tenho que ser bom nisso, naquilo. E olha, eles trouxeram outras, tipo a questão da culinária. Eles trouxeram outros aspectos que além da escola. Então, e foi um trabalho bem bacana que ele... Aquele vídeo das múltiplas Sim, inteligências mostrou muito isso. Isso assim abriu o horizonte deles. E daí eu aproveitei para ir falando sobre isso, né? Que nem todo mundo que faz bem uma coisa faz tudo em 100%. sim. A gente muitas vezes se diz quem é um bom jogador de futebol. Eu falei, às vezes nem foi um bom aluno na vida, mas como atleta ele é maravilhoso. Assim como um músico, fui dando vários exemplos, né? Compositores, que de repente, com a matemática da vida também não conseguem se entender, mas escrevem letras de música como ninguém. A habilidade que muitos têm de aprender a tocar um instrumento musical sem ter feito uma aula. E aí eles foram enxergando de outra maneira. Porque aquela ideia, né? A ideia que a gente tinha quando a gente era aluno, que só era inteligente e bom quem tirava 100 na escola. A E gente em não via todas, outras né? E em formas de todas as mostrar inteligência. disciplinas. Verdade. Sim, em Sim. tudo. É. Tá. Então é isso. Obrigada, prof. Ótimo relato. Acho que eu não vou me alongar muito Obrigada nas eu. reflexões. Acho que eu vou deixar tudo pro final. Agora eu vou deixar os outros apresentar e depois, no final, o tempinho que sobra, a gente comenta, né? Então, na ordem aqui seria o professor Cássio. Fica à vontade para apresentar. Então, boa noite. Eu também vou tentar ser sucinto, até porque aí trabalhou junto em grupo. Aí com o Vladimir também nós conversamos bastante no colégio lá para seguirmos um mesmo caminho. Então, muita coisa do que eu vou passar, o dele vai ser complementar. Então, a gente vai seguindo aqui. Deixa eu só compartilhar então. Só deixa eu deixar... Agora esqueci como é que deixar maior aqui. Lá em cima, no canto direito, apresentação de slides. Isso. Acho que deu. Deu. Joia. Então eu vou sair da minha tela aqui para ficar olhando para os slides e falando. Então vamos lá. Então, inicialmente eu estava... não é a minha disciplina é Educação Física, e fiz uma adaptação na Educação Física com eles. A princípio ia ser num terceiro ano, mas surgiu essa conversa de profissões justamente num primeiro ano de curso técnico, inclusive, de informática. E aí surgiu essa oportunidade e resolvi na hora de mudar, justamente porque eu percebi que eles estavam bastante perdidos em relação a isso. Então, eu tinha como objetivo que eles reconhecessem as qualidades e fragilidades do aspecto físico, cognitivo e emocional, utilizar esse reconhecimento para superar desafios, inclusive pessoais, e até identificar, né, a questão das profissões. Então, ali eu fiz a minha apresentação, que aqui não cabe, a gente já conversou sobre isso, né? Do Colégio Francisco Zardo, que eu sou professor e tal. Então, já fiz essa primeira fala ali. Aí foi seguido o método, todos os cursos estão nesse Design Thinking, né? Então, não é novidade. E aí eu fiz uma espécie de resumo, né? Como que funcionou, né? Percebi a necessidade desses alunos a gente conversar sobre isso. Fizemos conversas, pesquisas sobre diferentes profissões. Eu fiz isso de uma forma híbrida.
utilizei bastante o Class 1 porque são só 2 aulas de educação física na semana. E eles ficam muito chateados em perder a aula de educação física. Então tive que fazer aquele convencimento de utilizar uma aula na semana ali com educação física e a outra nessa parte ali. Aí foram levantadas a questão de descobrir as características e perfis de profissões, testes vocacionais que tu colocou lá no Class 1, eles fizeram, começaram a se interessar. Então, na etapa da experimentação, foi realizada a atividade com os alunos fazendo as mímicas, as profissões, usamos aqueles recursos também da roleta, já cheguei com algumas profissões pré-definidas, eles sugeriram outras, e depois eles, com o conhecimento das profissões, acabou culminando nas frames do Jamboard, onde eles colocavam resumos, buscavam informações interessantes sobre campo de trabalho, qual que é o período médio de trabalho dessa profissão, né, na carga horária semanal, qual que é a faixa salarial média. Então, eles foram aprofundando o conhecimento que eles tinham muito raso. Então, aqui está eu peguei a tela, né, da atividade postada no Classroom, do teste vocacional. Aqui eles trocando ideias, né, fazendo aquelas discussões. Aqui lá na parte da mímica. Aí já é o mural do Jamboard, já para o final lá, onde eles já foram aprofundando, cada um pesquisava uma profissão que achava interessante, tinha que pesquisar prós e contras também, o que nenhuma profissão é, digamos assim, perfeita, né? Sempre tem o seu lado bom, mas tem o seu lado também que muita gente acaba desistindo da profissão por conta de não aguentar algumas situações, né? Então, precisam saber que toda profissão ela tem esses dois lados. Aí o depoimento de duas alunas que eu colhi, duas alunas que estavam em situações diferentes no começo, né? Então, a primeira, a Maria Luísa falou, ainda não havia refletido sobre o assunto, afinal estou no primeiro ano ainda. Porém, as discussões sobre profissões estimularam meu interesse em buscar mais profissões e direcionar para uma futura carreira. Isso que ela estava fazendo, está fazendo curso técnico de informática, mas nem ela sabia se informática era o que ela queria. Então, ela foi mais na onda dos pais, falou, não, faz já um curso técnico. Não era muito a praia dela ali, e aquelas discussões ajudaram. Já a Gabriela, achei bem legal as dinâmicas realizadas, e mesmo já tendo ideia de direção a seguir na área de informática, percebi um mundo de possibilidades desse caminho. Ou seja, começou a ver que tinha muito mais coisas do que eles imaginavam, mesmo sabendo o direcionamento que queriam. Aí, resultados alcançados, né? Após pouco interesse inicial em relação à vida profissional, onde mais de 50% dos alunos dessa turma não sabiam ou não tinham certeza de seu direcionamento para a futura profissão, ao final dessa implementação, o número ficou abaixo de 10%, porém já interessados em continuar a busca pelo melhor caminho a seguir, absorvendo conhecimentos como um pontapé inicial ali. Então, o engajamento dos alunos foi surpreendente e efetivo, provando que podemos estimular o educando a conhecer-se em relação às suas qualidades, características, assim como as exigências do mercado de trabalho, com a intenção de escolhas melhores e consistentes, visando reduzir frustrações profissionais futuras resultantes da falta de informação. O que a gente vê muito é quando eles fazem vestibular, muitas vezes, eles começam um curso, não é isso que eu queria, daí vai lá, faz um outro vestibular para tentar outra coisa, ou acabam desistindo de fazer faculdade e vão abrir um pequeno negócio, vão trabalhar no mercado sem ter a formação universitária. Também é um caminho, né? Não é problema nenhum. Então, as discussões do grupo de estudos e o desenvolvimento coletivo da metodologia DT foram bem produtivas e auxiliaram o desenvolvimento da implementação. Então, essa forma de fazer o trabalho, então, um se apoiou no outro ali, foi interessante por conta disso, que acabou trazendo... a gente discutiu bastante a cada aula e conseguia ter mais clareza do que fazer, mesmo esse sendo um método, uma metodologia bem trabalhosa. Não sei se é a metodologia que eu utilizaria. Talvez a parte dela, como foi falado na semana passada, eu concordo com a professora lá, que é bem trabalhoso, mas, de repente, não nessa ordem, não exatamente dessa forma, mas
dá para aproveitar bastante dessa metodologia. E a reflexão final, né, foi gratificante ver todo o desenvolvimento da implementação, desde os rascunhos realizados no grupo de estudo, a expectativa criada nos educandos, que se engajaram nas tarefas e, como resultado, um aluno mais crítico, mais consciente das tomadas de decisões em relação ao seu futuro profissional, e a evolução a cada etapa da metodologia, que foi trabalhosa, mas com um retorno que recompensou todo esse trabalho. Então, finalizo agradecendo, né, toda a equipe ali, meus colegas, a professora, por ter conduzido esse curso e essa formação. E é isso aí. Tentei ser o mais rápido possível, espero não ter atropelado nada. Fico à disposição, professor. Ótimo, professor. Olha, eu pensando aqui, né, você apresentando sobre as profissões. Eu não sou muito a favor do novo ensino médio, né? Mas pensando assim, que ele teve as partes boas pelo fato de esse itinerário formativo, que desde o ensino médio até antes disso, ali nos anos finais, os alunos já conseguem visualizar as possíveis profissões, já ter esse conhecimento futuro sobre a sua carreira. Essa é uma parte que eu valorizo, né, que o novo ensino médio trouxe de bom e que acredito que mesmo que o novo ensino médio não dê frutos assim futuramente, seria algo interessante a ficar, né, esses itinerários formativos aí como projeto de vida, porque ó, os seus dados ali no final, né, 50%, depois reduziram para 10%, então bem bacanas as reflexões. Acho que o professor Vladimir também, ele é educação física também? Sim. Ah, tá. Então nós vamos ter 2 relatos provavelmente similares aqui. Então fica à vontade, professor. E parabéns, professor Cássio. Boa noite a todos. Como o professor Cássio falou, né, basicamente nosso trabalho aponta, né, para o mesmo assunto, para o mesmo tema. E somos da mesma área, educação física. E eu também trabalho escrevi ali, professora, no Colégio Francisco Zardo, falo a respeito um pouquinho dele, né? E a turma que eu escolhi foi uma turma também de propósito, que tem um perfil bem bacana, são bem participativos, bem abertos a coisas novas. Eu tinha certeza daí que já era previsível que seria um trabalho bem gostoso com eles, pelo perfil que eles têm, né? Então, utilizando as etapas do Design Team, na etapa da descoberta, eu procurei, primeira coisa, né, colocar o tema para eles e perguntar quem deles que já havia pensado ou decidido até mesmo, no caso de uma turma do terceiro ano, qual profissão pretenderia seguir, né? E eu fiquei um pouco espantado, porque, sei lá, um grupo tinha uns 25, mais ou menos, alunos, tipo, acho que uma pessoa só falou que queria tal coisa, lá, seguir com moda, algo assim, estudar moda, né? Os demais, não é que tenham se mostrado desinteressados, não senti isso, mas mostravam-se realmente sem opção, sem ter escolhido uma opção, né? E daí, eu acho que esse fato deles estarem assim tão... A sensação que eu tive é que eles nunca pararam para pensar sobre isso, apesar de estar tão próximo de uma tomada de decisão do que vão seguir, né? Mas que despertou assim, o interesse deles. Poxa vida, a gente não pensou nisso. Então, nesse primeiro momento, né, foi falado para eles sobre isso, né? E preparamos o campo daí para ver, logo em seguida, na próxima etapa, o que nós poderíamos fazer para enriquecer um pouco mais a respeito, né? Então, como fala ali no relato, uma conversa inicial com o grupo, né? Foi possível perceber a falta de perspectivas dos mesmos com relação a mesma certeza, né, do caminho profissional que pretendiam seguir, né? Na etapa seguinte, que foi a etapa da interpretação, né, novamente, numa próxima aula, como o Cássio disse, sempre muito difícil para nós convencê-los a abrir mão de educação física em troca de alguma coisa que não seja educação física, né? Mas nada que uma aula livre depois não resolvesse o imbróglio, né? Então, o que nós fizemos daí? Uma coisa que eu achei bacana também, professora, foi que eu propus nos próximo encontro, até para ficarem mais próximo deles, para eles se sentirem-se mais seguros do que iam falar, que cada um falasse sobre as profissões dos pais, ou o pai ou o irmão, que tinha irmão mais velho, né, que falasse, poxa vida, mas peraí, o seu pai trabalha com o quê? O seu irmão mais velho já trabalha já no quê? E daí achei bacana que eles sabiam falar bastante a respeito. Eles falavam assim, discorriam com bastante facilidade a respeito da profissão do pai, da mãe, e os outros alunos que ouviam se interessavam por uma ou outra profissão e perguntavam, né?
E essas perguntas que eles faziam, mesmo sendo sobre o pai ou sobre o irmão, o aluno estava respondendo, respondia com bastante assertividade também, eles tinham conhecimento. Ah, o seu pai sei lá, é engenheiro, mas, sabe, de fazer perguntas mais específicas sobre engenharia, curiosidades, sabe, eles sabiam, sabe, eles tinham uma certa profundidade sobre a profissão do pai, da mãe ou do irmão mais velho, né? Então foi bem bacana que eles começaram, assim, a se acomodar ou a sentir-se mais familiarizados, digamos assim, com a ideia, né, da questão das profissões, né? Então foi feito esses depoimentos, etc, né? Na outra fase da ideação, né, nós demos continuidade, a gente elaborou um questionário junto com eles, sentei junto com eles fazer um questionário para tentar ter algumas perguntas básicas que eram curiosas, mas eram bem pertinentes assim, à profissão. Então eles falaram muito assim, poxa vida, uma coisa que nos preocupa é a questão da faixa etária. Eu escolho, sei lá, uma profissão X, mas quando será que é média salarial? Claro, vai depender um pouco do profissional, se vai ser, né, mais qualificado, menos qualificado, mas a área em si, a profissão em si, normalmente tem uma faixa etária, falei não, uma faixa salarial, perdão, uma faixa salarial. Então lá nós perguntávamos, né, nesse questionário qual era a faixa salarial. Outra coisa que eles tinham curiosidade de saber também é como que é o mercado de trabalho. Ah, você trabalha com, né, qual é a sua profissão? Tal. Como é o mercado de trabalho da sua profissão? Eles queriam saber se tá em moda ou não está em moda, se as perspectivas futuras são boas ou está se esgotando, está muito saturado, né? Então, achei bem pertinente a pergunta também. E a outra pergunta era para eles livremente citarem, não tinha assim, nada de alternativa, era aberto, né? O que eles consideravam, o que eles podiam propor ali, com a experiência profissional deles, dos pontos positivos e pontos negativos da sua respectiva profissão. Então, é uma coisa que eles tinham bastante curiosidade também, e quando eles retornaram com esse questionário, foi muito curioso assim, ficar vendo, assim, comparando os pontos positivos e negativos de uma profissão ou de outra. Uma coisa que eles se divertiram, entre aspas, bastante, sabe? Se aprofundaram bastante sobre essas respostas, né? O objetivo também dessa fase foi que os estudantes pudessem entender melhor o mundo das profissões e as necessidades profissionais de diferentes áreas, para, a partir dessas informações e conhecimentos, poder despertar ou aumentar o interesse pessoal por alguma profissão. O que nós falamos com eles também, que eu acho que é um pontapé inicial importante, é o seguinte, não é nem preconceito, mas digamos, eu acho que se a pessoa, não queria usar essa palavra, ia falar odeia, mas não que odeia, se a pessoa tem muita dificuldade com matemática, né, se o histórico escolar da pessoa é de ter tido muita dificuldade com matemática, eu acho que não faz sentido, né, a princípio, que essa pessoa pretenda ser um contador ou um economista, né? Que imagina-se que vai usar muito a matemática, né? Que a princípio é uma tortura para essa mesma pessoa, né? Então acho que esse é um pontapé inicial que deve ser considerado, por quê? Porque é o contrário, de repente essa pessoa tem muita facilidade para a área de humanas, por exemplo, né? Então por que não já partir de uma procura ou de uma ideia que remeta para isso, e não para outra área que é tão aterrorizante, entre aspas, para ela nesse momento, né? Então isso foi muito falado lá também, e eles concordaram que isso seria uma boa ideia inicial, né, para se partir do ponto zero, né? Nessa fase de experimentação, né, já temos os subsídios lá do questionário, já temos subsídios também do que foi falado sobre as profissões dos pais e dos irmãos, né? Nós trabalhamos mais um pouco, né? E os estudantes, a gente fez através de mímica, e aí entra a minha área do CAST, né, que envolve a questão da expressão corporal, que eles podiam, né, tentar passar para que o colega adivinhasse qual a profissão, depois desse trabalho que a gente fez, trabalhos anteriores, qual a profissão que ele estava assim, pendendo a escolher, mesmo que ele não fosse, né, depois efetivar isso, mas qual seria essa profissão. Então eles iam à frente lá no quadro, eles podiam fazer sozinho, ou alguns precisaram, estão vendo as fotos ali depois, da ajuda de um colega para terminar a sua mímica, ou para deixar mais próximo do que eles querem fazer, né, com duas pessoas interagindo, né. Então foi bacana também, que daí eles já não estavam mais na estaca zero, eles já estavam, digamos assim, com alguma ideia, pelo menos, com um palpite a respeito, né, e através da mímica eles podiam tentar expressar isso para os seus colegas, né. Só uma conferência, por exemplo, para você estar trocando as telas, né.
Então aqui está ali, como eu falei, né, um momento lá que eles tiveram que elencar algumas profissões, colocaram lá advogado, veterinário, contador, professor, várias, né? Foram eles que elencaram essas profissões, que eles teriam curiosidade de saber um pouco a mais. Aqui eles estão reunidos para elaborar o questionário, quais seriam as perguntas que eles achavam que era pertinente ter nesse questionário, que trouxesse algum subsídio para eles, né, para o grupo também. Aqui eles começaram daí as mímicas, né, como eu falei, tem alguns momentos que eles fizeram sozinho. No caso, essa menina ali ficou bem claro, que acho que ela pretendia ser uma DJ, e essa outra aqui pretendia ser enfermeira, então ela chamou uma colega para interagir com ela, para que ela pudesse ali, sei lá, coletar sangue, por exemplo, né? A maioria das profissões, eu acho bacana que a maioria das profissões, eu acho que todas, acho que só uma foi um pouquinho mais difícil, todas acertaram as profissões. E deixei bacana que quem estava apresentando, fazendo a mímica, ficava feliz que conseguiu passar para os colegas, né, a adivinhação dessa profissão pretendida por eles, né? Então aqui tinha mais algumas profissões, né? Que ele mexendo com bastante dinheiro, que pretende ser contador, né? Ela estava em dúvida, daí colocou como professora também, e assim foi, né? Também captei alguns depoimentos. Eu tenho um áudio que eu consegui colocar aqui, professor. Eu tenho um como áudio que eu tentei, vi as ferramentas ali, mas acho que era o formato, que eu não consegui colocar aqui um depoimento em áudio. Mas eu tinha esses escritos também, né? De dois alunos, né? Que uma delas fala que depois da atividade ela ficou mais decidida do que pretende seguir na sua vida profissional. Sempre pensou na área ambiental, mas não tinha tanta certeza. Depois da atividade, diz ela estar um pouco mais certa sobre isso, né? O outro aluno falou que foi a primeira vez que ele parou para pensar no que realmente ele espera e quer para a vida profissional dele. Foi bacana falar e ouvir os colegas de classe a respeito, né? Os resultados alcançados, né? A implementação permitiu aos alunos se engajarem de uma maneira colaborativa na proposta apresentada, onde foi possível oferecer aos mesmos momentos de reflexão, conscientização e proatividade, uma vez que foi oferecida uma abordagem estruturada e democrática. Eu diria que o resumo dessa implementação, professor e colegas, foi que não é que tenha soado como um alerta para eles ou como um estado de emergência, né? Essa questão, poxa, mas espera aí, você está no terceiro ano, você não pensou ainda que isso vai fazer faculdade, que provavelmente vai ser a sequência da sua profissão, então não tenha significado um alerta, uma urgência, mas serviu, acho que essa palavra resume bem, serviu para um momento de reflexão e conscientização deles, né, da necessidade, eu diria, de já ir sim pensando a respeito, de já ir sim se engajando mais com o que eles pretendem exercer, que para muitos de nós, né, é uma coisa que dura anos e anos da nossa vida depois, né? E nada como a gente estar inserido futuramente numa profissão que nós não venhamos a sofrer tanto, digamos assim, por uma escolha errada ou por uma escolha que não foi amparada por nada e caímos de paraquedas lá e ficamos sofrendo depois, né? Reflexão final sobre o grupo, né? Como o Cássio falou, acho que foi muito enriquecedor para todos nós, foi muito bacana trabalhar em grupo, em especial o nosso grupo 4, né, eu diria. E foi algo que, na minha opinião, nos qualifica profissionalmente, nos deixa mais abertos a novas metodologias, a novas práticas pedagógicas, né? E só vem a somar nesse processo nosso de ensino-aprendizagem, né? Então, espero não ter me estendido um tempo tanto quanto claro, né? E estou à disposição, professora e colegas. Nossa, bem bacana, professor. Primeiro, parabenizar, né? Você fez uma organização de slides, assim, você detalhou cada etapa passada, né? Assim, no início, a ideação, experimentação, né? Todas as etapas. Bem bacana essa parte. Eu até anotei aqui para deixar como uma sugestão para mim indicar o seu trabalho como boas práticas, né? Vamos ver quantas boas práticas vão aparecer aqui nesse grupo. Foi interessante você falar... Me sinto honrado, professora. Que né, que os alunos do terceiro ano ainda não sabem que profissões escolher. Mas isso eu acredito que, eu vendo aqui na minha realidade, os alunos do terceiro ano ainda eles não sabem realmente o que escolher. Então, mesmo que os alunos talvez no começo tenham ficado decepcionados em trocar a quadra,
Porque os professores de educação física, eles querem ir na quadra, Aham. né? Trocado a quadra por uma atividade dessa, espero que, mesmo eles tendo ficado chateados, né, no final possa ter causado essa reflexão, igual você falou ali, né, eles parar e pensar, nossa, eu vou sair daqui a alguns meses da escola e eu ainda não parei para pensar, né, qual a minha profissão. Então, espero que tenha surtido efeito nesse sentido. Nossa, bem bacana, professor, bem legal a implementação. Parabéns. Obrigado, professor. Seguimos na sequência aqui, professor Júlio, para apresentar para nós. Boa noite. Ô, Ana Paula, não tem como você colocar para apresentar aquele relato que eu consegui te enviar, né? Eu posso, deixa eu Você ver. teria como? Acho que não, né? Você. Eu posso colocar. Não, que era só. Tá, É só quer ver? Não, mas eu só vou querer, se fosse possível, só nas duas imagens que eu mandei, que eu postei lá como evidência. Era só nessa parte, só que eu queria só para mostrar, tá? Mas se não der, não tem problema, tá? Fica tranquila, tá. né? Então, quando a proposta que eu fiz foi seguindo o que nós já estávamos vendo no grupo, né, de estudo, sobre a liderança, enfatizando a liderança colaborativa. A liderança ela vai aparecer ali como um dos conteúdos propostos no primeiro ano, mas depois ela também aparece no segundo. Então, a minha ideia era fazer com o segundo ano. Só que aí, no segundo ano, do itinerário das zonas, o componente lá de ética também fala da liderança. Então, eu não consegui trabalhar. Aí eu acabei fazendo uma da noite. Né? Aí eu fiz com o primeiro ano da noite sobre essa ética, sobre a liderança, enfatizando essa liderança colaborativa. E aí, nós já tínhamos visto no primeiro trimestre um pouco sobre o conceito, a sua importância, e agora no segundo voltou novamente, que aí eu já aproveitei o grupo de estudo e trouxe de novo a proposta, junto com o grupo aqui de estudo, e levei para eles, né, novamente. E aí eu propus algumas atividades, que falava sobre isso. E com eles, eu pedi para que eles fizessem, pontuassem exemplos de pessoas que tivessem perfil de liderança. Mas aí, que tipo de pessoas tem esse papel de líder na cidade, né, que onde eles moram? Quem seria esse papel de líder? Quem teria esse papel? Também perguntei para eles no colégio quem teria essa ideia, quem seria essa pessoa que poderia ser um líder, e até mesmo personalidades no Brasil e no mundo. E quando eu parti dessa ideia, eles começaram a entender esse conceito de liderança. Por quê? Porque comecei pontuando com eles que, dependendo da forma como nós falássemos, da oratória, do poder do convencimento, de lidar com as situações, né? Resolver essas situações, já eram aspectos que estavam relacionados a essa liderança. E nesse sentido também colaborativo. E aí eles foram começando a entender, né, através da atividade, o que nós estávamos fazendo. E aí eu propus para eles, lá no Jamboard, eles elaborarem, aliás, colocarem lá conceitos relacionados à liderança colaborativa. E aí eu coloquei lá no Framer e eles foram colocando algumas palavras. E aí eu fiz de duas formas. Como à noite o nosso problema do noturno é a questão de aluno, que eles faltam bastante, da evasão escolar, eu tive que fazer em duas etapas. Num primeiro momento, eu levei no laboratório de informática. Nesse dia, os alunos que estavam presentes, eles fizeram no laboratório, e os que não estavam presentes, num outro dia, eles em sala, porque à noite, o projeto de vida é só uma aula, porque a outra aula do projeto de vida, ela é não presencial, que aí a gente tem que postar uma atividade no Classroom. E em sala de aula eu fiz a mesma coisa, com a outra parte da sala. E aí eles fizeram a mesma atividade, só que aí eles escreveram uma folha, coloquei a palavra lá de destaque, liderança colaborativa, e eles foram pontuando também algumas palavras e alguns termos que tinham com essa liderança. E eu falando sempre, e eu comentando com eles sobre essa questão de que característica
esse líder teria e como que ele poderia desenvolver um papel na sociedade. Eu até dei o exemplo para eles das próprias cooperativas. Aqui na cidade que eu trabalho tem até uma cooperativa e eu acabei dando esse exemplo para eles, né? E aí eles acabaram realizando essa atividade. Aquela proposta que você foi pontuada ao longo do curso também, dessa metodologia do design, é uma outra coisa que a gente começou, mas não deu tempo de concluí-la, porque é só uma aula, mas que agora eu vou trazer de novo para eles para o terceiro trimestre, porque aí já vai estar mais fácil, eu vou levar novamente para eles. De certa forma, eles gostaram. Primeiro, eles reclamam, porque é uma coisa que nova, que eles não entendem. Então eles reclamaram, mas depois que eles entenderam, eles fizeram, né? Eles fizeram atividade, que foi aquela que eu acabei postando, e aí nós aí depois ainda fizemos bem rapidamente uma roda de conversa sobre as palavras que eles escolheram, porque muitos colocaram ali a questão de ajudar, a questão da própria empatia, que também aparece na sugestão do RCO, um vídeo falando sobre essa relação do líder ter esse papel, essa questão da empatia. E aí nós também falamos um pouco sobre isso, tá? Então, de forma assim básica, foi isso que eu fiz com os alunos, tá? Eu só vou desligar aqui o microfone porque eu estou na escola e tem aluno chegando, tá bom? Tá. Mas foi isso que o meu relato. Ok, deixa eu parar de A minha apresentar experiência com aqui, eles. então. Essa questão da liderança colaborativa, acho que semana passada a Adriana, né, que apresentou já sobre, e mostrar que essa liderança, né, ela pode se destacar na própria sala de aula, na escola no geral, na comunidade, no município, né, mostrar que tem vários tipos de líderes, né, e é bem bacana eles visualizarem essas opções. Ok, professor, obrigada pelo relato. Agora não tem uma ordem, né? Eu tenho dos professores aqui, quem que gostaria de apresentar agora? Ah, prof. Jaque? Uhum. Fica à vontade então, prof. Tá, deixa eu só começar a compartilhar aqui. Eu já até esqueci como compartilha. Não, engraçado isso, a gente fica um dia sem compartilhar nada. Deixa eu ver, acho que é esse aqui. Deu certo? Está carregando, mas a princípio deu certo. Uhum, deu certo. Deu certo, né? Uhum, se você quiser apertar ali em apresentação de slides no canto superior direito, apresentação, aí fica maior. Uhum. Ótimo, tá melhorou? Certinho. Então tá bom. Boa noite, pessoal. Eu cheguei até meio atropelada, achando que não ia conseguir hoje para fazer o meu relato, né? Então, assim, eu faço parte do grupo 1 e como a Denise já começou também, né, a falar do nosso grupo, do plano de ação do nosso grupo hoje, o meu segue mais ou menos a mesma linha. Então, eu moro aqui no noroeste do Paraná, o meu colégio é o Colégio Estadual Fernando de Azevedo, né, no núcleo de Loanda, e eu implementei o meu relato, o meu plano de ação com o 9º ano. Lembrando que eu já sou professora de projeto de vida já desde o ano passado, né? Então, esses alunos que eu tenho no 9º ano, eles já estão um pouco mais acostumados já com o projeto de vida, com essa ideia de pensarem um pouquinho mais em si. Mas, mesmo assim, o nosso tema foi o autoconhecimento, tá? Então, assim, eu tive um pouquinho menos de dificuldade só em relação a isso, porque os alunos já conheciam. Mas foi interessante porque eu consegui desenvolver o trabalho dessa maneira. Então, inicialmente, eu consegui provocá-los, né, com perguntas como: quais são as minhas habilidades? O que eu gosto de fazer? Então, eu pedi para que eles pudessem pensar nessas duas questões e escreverem no caderno quais eram as habilidades dele, o que eles gostavam de fazer,
coisas que eles sabiam que eles faziam muito bem, tá? Inicialmente, eu tive bastante dúvida, porque eles, mesmo já tendo essa disciplina já há um ano, eles têm dificuldade de pensar em si. Então, como até acho que a Denise falou, é mais fácil eles pensarem no outro. Então, eles começavam a identificar o que o colega estava fazendo, né? Fazia bem. Olha, mas você não gosta de pensar, né, de fazer isso e tal. Então, eles relataram no caderninho deles, né, no caderno, e a gente foi discutindo durante as aulas. Como eu vi que tinha essa dificuldade, estava também no plano de ação, eu passei depois o vídeo das inteligências múltiplas, tá? Eles gostaram bastante, porque daí eles conseguiram identificar melhor o que são essas habilidades, conseguiram perceber que todo mundo tem a sua inteligência, né? Na escola integral, as professoras que dão aula na área da educação especial, elas fazem alguns questionários e selecionam alguns alunos para verem se eles têm altas habilidades. Então, geralmente, se pega aquele aluno que tem as melhores notas na maioria das disciplinas, então fica excluído uma maior parte dos alunos. E no 9º ano, esse ano foi selecionada apenas uma aluna para poder fazer esse teste das altas habilidades. E daí, com isso, eu consegui, com eles, fazer com que eles entendessem que todos eles, embora não fossem selecionados naquele momento ainda para fazer esse teste, que todos eles tinham ou têm inteligências, e que todos eles têm habilidades que às vezes eles não estavam reconhecendo até aquele momento, mas que com o tempo eles iriam melhorar, desenvolver, né, e iria aflorar certas habilidades. Então, eu pedi para que cada estudante ele pudesse identificar uma habilidade após o vídeo e também ajudar 3 colegas, identificar a habilidade de 3 colegas ali da sala. Então, foi bem legal que a gente conseguiu fazer uma discussão que envolveu toda a turma, né? Para finalizar, o que eu fiz depois dessas discussões? Ao invés de eu fazer um cartaz, porque a gente tem um problema que a sala é usada por uma turminha do ensino médio, no 1º ano, que as coisas que a gente coloca na parede nada fica, sabe? Eles vão à noite, eles estragam tudo. E daí eu escrevi no quadro, deixa eu até mudar aqui o slide para vocês verem. Aqui, ó, eles fazendo, né? Eu entreguei post-its para eles, para que eles pudessem, cada um dessas tarjetas, eles colocassem aí a sua habilidade. Então, habilidade, coisas que eles gostavam de fazer, o que eles faziam muito bem, e para cada uma delas, depois cada um iria lá no quadro e identificar essas habilidades de acordo com as inteligências que nós havíamos, então, reconhecido no vídeo das múltiplas inteligências de Howard Gardner, né? Então, aí a gente consegue ver que eles estão aí colocando, né, os post-its, e eu tive o auxílio até da professora Nilma, que ela é da área da educação especial, então ela ajudou ali os alunos que estavam com um pouco de dificuldade de entender um pouquinho, né, como que quais eram as habilidades dele. Então, ela me ajudou um pouquinho, tá? Foi muito interessante, e eu gostei desse trabalho, embora a metodologia, né, para a gente colocar em prática, ela é bem extensa, então, às vezes, eu não sei se eu coloquei todas as etapas realmente em ação, né, mas eu gostei de aprender, e gostei muito também, gente, desse estudo em grupo, porque eu consigo ver as trocas de experiências, a gente tem que valorizar, né, esse momento, coisas que às vezes a gente não consegue dentro da escola, saber o que o outro está fazendo, então eu tenho que valorizar mais esses momentos de estudo. Embora a gente fique até meio atropelado depois, mas isso é bem interessante. E o meu grupo, ele foi bem engajado, né, cada uma falava, dava um exemplo de algo, e a gente conseguiu, então, fazer esse trabalho aí bem feito, e eu acredito que de um jeitinho ou de outro, uma adaptação ou outra, cada uma que fez parte do grupo 1 conseguiu, então, adaptar e colocar em prática o nosso trabalho. E
Para a reflexão final, eu ainda coloquei aqui que a formação é enriquecedora, o plano de ação, né, que a gente elaborou, a gente pôde perceber algumas especificidades, algumas particularidades para cada escola, uma é militar, a outra é integral, a outra ainda está passando por um processo que é regular, a gente tem a deficiência da tecnologia também, né, em algumas escolas, mas o que eu mais gostei de tudo isso foi ver no final a colaboração e o respeito que os alunos tiveram pela turma. Né? Foi muito bom ver eles reconhecendo o que eles tinham de melhor, reconhecendo que todos são e têm as suas inteligências, né? E podendo colaborar com muito respeito e muita empatia. Então, a socialização foi algo, assim, foi primordial. Eu gostei muito, muito, e do engajamento de todos eles também participando desse projeto, tá? Aí eu quero até agradecer bastante a professora, a paciência que teve, né, nas aulas com a gente, e agradecer os colegas também, tá? Esse foi o meu trabalho. Bacana, prof. Obrigada pelo relato. Olha, né, é engraçado porque já teve a Fabiane, a prof. Inês, hoje a prof. Denise e você, né, que são do mesmo grupo. Ainda tem a Vera, né, que é do mesmo grupo. E a forma como vocês relataram, né, vocês seguiram ali os mesmos passos, mas cada uma parece que fez de uma forma diferente, vamos dizer assim, porque cada um tem uma realidade, era uma turma diferente, tipo, teve prof que aplicou no 7º, 9º, ensino médio, então a abordagem que vocês deram para o mesmo tema, autoconhecimento, foi diferenciada, bem bacana, né, vocês construíram um trabalho juntos, mas na hora de implementar, de certo modo, esse trabalho ele se diferencia, né, e mostra as suas particularidades. Muito bom, prof. Parabéns pelo relato. Temos agora prof. Vera, que é da sequência. E daí nós fechamos o grupo 1, né? Acho que foram todas daí do grupo, se não me engano. Então, fica à vontade, prof. Não, parece que a prof tá falando, mas não tá saindo o som. Sem som. Pelo menos pra mim, né? Não sei pros demais também tá sem som. Não tá saindo. Tá sem som. Quiser tentar sair e voltar, talvez, da reunião, não sei se vai ajudar. Senão a gente passa para outro apresentar até que a prof se organiza e vê essa questão do som. Acho que nós vamos ter que aguardar um pouquinho até que a prof Vera arruma. Pode ser. Prof Marlene, poderia apresentar o relato agora, então? Sim, deixa eu colocar aqui. Ótimo. Como que faz pra apresentar? Você está tentando na opção tela cheia ou guia do Chrome? Na tela cheia aqui, não sei como é que faz para colocar o... Esqueci agora. Tá. Ai, deu um branco. Então você clica lá em cima, né? Escolhe a opção tela cheia e aí aparece a tela do computador ali que você precisa selecionar primeiro. Que daí ativa o botãozinho azul para compartilhar. Ah, sim. Sim, ativei o botãozinho azul. Tá.
Antes, Eles falam que isso nós então, tentamos apresentar, nós fizemos um teste antes, que acho que era com a prof. Denise, não tinha dado certo tela cheia. Quer tentar a guia do Chrome para ver? Clica ali em apresentar, daí guia do Chrome, e aí vê em qual das guias que você precisa selecionar ali para compartilhar. Qualquer coisa eu também posso apresentar se precisar, o seu. tem como? Porque eu já compartilhei ali, não tô conseguindo achar aqui. Tem. Você consegue me Como é enviar que o faz pra link compartilhar aqui aqui? Peraí. no. Consegue me enviar o link? Pode ser aqui no Eu chat? enviei ali no. Ah, na planilha? Ah, pelo chat. É, mas eu Eu posso. coloquei na Eu planilha. Não posso sei se ver não, aqui na não tá planilha, aparecendo. Deixa eu achar ela. Pior que não tá, Opa, porque peraí. não tá aparecendo aqui na planilha. Mas se você colocar, eu já abro daí. Agora tá aparecendo aqui apresentar, mas como que eu coloco aqui? Vamos ver se vai. Ah, achei aqui o teu relato também, se precisar. Acho que eu coloco aqui. Ah. Quer que eu compartilhe? Apareceu, mas não apareceu o relato. Pois é, Por ficou favor. uma tela preta, né? Aqui até Difícil quis aqui, né? aparecer, mas não. Mas ó, eu já mostro É, aqui. das outras vezes dava certo quando eu tava fazendo reunião com as meninas. Aqui, Sim, não, mas a gente dá um jeito. Você vai me falando, daí eu vou passando os slides pra você. Então a gente vai ali pro segundo slide, onde eu apresento o nome do colégio, né? Trabalho e tal. Pera aí, só já mudo aqui, que pra mim agora tá meio travando. Isso. Aí no próximo, né? Onde está relato no nome do colégio e tal. Isso. Então, eu sou professora de projeto de vida nesse colégio estadual Almirante Tamandaré, que fica em Foz do Iguaçu, e eu peguei o primeiro ano do técnico, que é técnico de sistemas. Por que escolhi essa turma? Porque é uma turma assim que eu consigo conversar um pouco melhor com eles, assim, eles são mais questionadores, mas ao mesmo tempo são bastante falantes. Por isso até que eu não gravei o vídeo, né? Porque ficar de novo uma confusão e a professora era capaz de pensar que a gente estava numa discussão lá de briga, mas não é o jeito deles, assim, de conversar. O meu grupo propôs de falar sobre estratégia, daí as meninas propuseram um jogo. Só que essa turma que eu peguei, eles já fizeram um jogo semelhante quando eles estavam no ensino fundamental. Então eu achei que ia ficar muito repetitivo eu fazer também. E aí eu peguei a parte da estratégia e pensei em uma outra coisa para colocar. Daí, como na minha aula tinha sobre marketing digital, precisa de estratégia para você fazer marketing, daí eu pensei, vou trabalhar isso. E como eles trabalham com o sistema também, é uma forma de mostrar para eles outras habilidades que eles podem desenvolver. Então, eu comecei primeiro trabalhando o significado da palavra estratégia, né? A gente conversou sobre isso, eu acabei não fazendo esquema, tirando foto e tal, mas foi mais falado, né? Mas a gente fez no 20 de 10 falado. Então, a gente conversou e eles falaram, né, que eles entendiam sobre estratégia. E aí eu coloquei depois no quadro negro, eu escrevi algumas coisas, mas acabei não tirando foto também, né? E daí, depois disso, eu comecei a mostrar os slides para eles, né, através do Catron, onde eu abordei, então, o tema da marketing digital, mostrando para eles, né, por que precisa de estratégia no marketing digital, né, o que é o marketing digital e, né, no que ele se envolve, né, quais são as características, as coisas que precisa, né, e também as vertentes aonde ele pode estar fazendo, né, outras coisas que envolvem também marketing digital. E eles acharam muito interessante. Então, aí nessa parte do comecinho da descrição da implementação, eu fiz como se fosse um breve resuminho, né, falando tudo que eu fiz. E aí, no final, então, a gente trabalhou uma outra coisa que é já um comercial propriamente pronto para eles
tentar identificar a estratégia dentro do comercial. Você pode, professor, colocar para mim ali nas imagens, por favor, das evidências? Eu desafiei eles, então, a criar a próprio marketing deles, porque ali no colégio, hoje de amanhã vai ter mostra de cultural e científica. Então, o colégio está virado nisso. Foi bem difícil para fazer a implementação até por causa disso. E aí eu pensei, não posso fazer eles falar de outra coisa, trabalhar outra coisa, porque eles estão tudo voltado nisso. E como o diretor tinha pedido para eles fazerem uma propaganda do trabalho deles, eu já aproveitei disso, né? Pedi para eles fazerem para mim também. Aqui eu selecionei 2, que vocês estão vendo aqui. Um só escreveu o buraco negro, as imagens, né? Porque é a parte que ele vai falar. O outro colocou ali, venhamos, né, e tal. Aliás, esse com os planetinhas aqui foi a minha filha que fez, ela é minha aluna. Essa mocinha aqui que tem a blusinha cinza com rosa. É minha aluna ali na turma. E tinha mais um outro que tinha ficado muito bom, só que o aluno fez... Opa, só que o aluno fez em preto e branco e não fez em retrato, fez comprido e não consegui fazer caber ali. Ia estar cortando alguma coisa, eu optei por não colocar. Então, eles se reuniram ali em grupo e cada grupo criou o seu cartaz. E ali depois eu coloquei também aqui um vídeo que eles assistem, que eu passei para eles, que é um vídeo de um absorvente, né, chamado Always. E o comercial é muito interessante, porque ele mostra uma cultura que ela é mais americana do que brasileira. Porque lá os meninos têm costume, né, assim, quando o menino é muito fraco, fala, você bate que nem uma garota, né? Você fala, chuta que nem uma garota, né? Então eles humilham desse jeito. Aqui no Brasil a gente não tem muito desse costume, pelo menos aqui, né, na região aqui. Tanto que os alunos ficaram meio sem entender um pouco, né? Daí eu expliquei para eles essa cultura que tem lá. E aí esse comercial é bom porque ele aborda, assim, como que chuta uma garota? Como que bate uma garota? Como é que uma garota corre, né? Que tem alguns falam. E aí, primeiro, as próprias garotas estavam fazendo o que seria na mente dos garotos, que eles veem, né? Que uma garota faz. E depois, realmente, como uma garota faz. Né? Mostrando que a garota tem que se valorizar, que ela tem o seu lugar e tal. Eu achei interessante esse comercial do Always, e eu pedi para eles aí tentar identificar onde é que estavam as estratégias ali, né? E aí eles começaram a perceber, assim, é um produto que é voltado para a mulher, então eu quero mostrar uma importância da mulher e tal, e eles foram identificando, foi bem legal. E aí, professores, puder colocar na parte que eles dão depoimento. Então, daí 3 pessoas deram depoimento, a primeira é a minha filha, né? Ela tá sempre, na turma ela sempre quer falar primeiro. E aí, então eles colocaram o que eles acharam das aulas, né? Ela falou que eu gostei da aula, porque o marketing se comunica com o público, ele vê o que está fazendo sucesso, ele usa para influenciar na escolha de compra, então, eles meio que entenderam, né? Tanto o marketing como a estratégia de marketing faz isso. Né? O outro aqui também falou também sobre, né, que também gostou da aula, né, que vai ajudar ele, ajuda a ter um negócio, que assim, dia precisar, né? Então, eles mais ou menos entenderam, né, que seria o marketing, né? A maioria gostou, achou interessante. Aí, no feedback de observação, eu coloquei aqui que eu conversei com uma pedagoga, como eu falei, estava corrido por causa da amostra, mas eu consegui conversar com ela e falar sobre o trabalho que eu desenvolvi, né? Aí ela achou bem interessante, ela me deu todo o apoio, né? Mas ela não pôde estar lá, porque estava na correria, né? E daí também conversei com outro colega, professor, que ele é de programação, porque a minha intenção era também fazer esse comercial de forma digital. Apesar de que eles já fizeram isso com o professor eu agora não sei se foi de programação ou eles têm 3 cursos lá de informática. Ou se foi de lógica ou outro, lá tem lá. Mas eu sei que eles já fizeram algo assim, né? Eu queria fazer eles como se eles fizessem esse comercial deles de uma forma digitalizada, se talvez em 3D, não sei. Mas como não dar tempo, né? Eu só conversei com o professor, né? Ele achou interessante também, e aí a gente conversou com a possibilidade de mais para frente fazer uma colada, alguma coisa relacionada a essa área que envolve o marketing ou informática, né?
Eu trabalhei, então, as técnicas que a gente viu aqui no curso, né? Tanto a parte do design thinking, principalmente na parte da nuvem de ideias, também quando a gente conversou sobre os estratégias de marketing digital. Então, em cada momento eu usei um pouco do que trabalhei aqui, das técnicas, né, que a gente estudou aqui, né, que eu achei muito interessante. Assim, de princípio, assim, eu fiquei com muitos colegas assustados com tantas nomenclaturas em inglês, não entendendo quase nada. Até que depois eu fui pesquisar também, além do que a professora falou, fui pesquisar mais um pouco, percebi que não era um bicho de sete cabeças, que é coisa que a gente já faz. Só que estava com nomenclatura inglesa, aí a gente fica, o que é isso, né? Então, que eu falo aqui, daí a gente também, com o uso, então, dessa nuvem de ideias, eu vi que foi bom para os alunos, que eles conseguiram, né, expressar ainda melhor os seus pensamentos e tal, né, e para mim foi bem produtivo o trabalho que eu tive com eles, né, houve bastante troca de ideia e eu acredito que uma sementinha foi implantada lá, né, eu só fiquei meio assim por causa de como a gente está com essa outra programação na escola, não deu para fazer tudo como eu gostaria. Além disso, eu também estou num programa chamado PIBID e estou com uns alunos da língua espanhola também. Então, eu estou numa correria, professor. Nem te conto. Mas eu acredito que eles conseguiram entender e foi muito bom, né? Foi bem enriquecedor, né? Essa é uma turma que a gente já, em outras oportunidades, com outros temas, a gente já conversou bastante. Então, eles são uma turma assim, que realmente contribuem na hora da conversa, da troca de ideias. E, como eu falei ali, a implementação foi bem tranquila, né? Os alunos entenderam a proposta, a conversa foi enriquecedora, né? E eu me senti que a gente se aproximou um pouco mais, né? Teve um interesse sobre o tema trabalhado, né? Eles começaram a ver que muitos deles escolheram a área de sistemas, mas a maioria agora tem dúvida se quer continuar nisso, porque não é uma coisa fácil. Alguns vezes, é computador, acho que deixar a aplicação de computador, joguinho, alguma coisa assim. E aí foi vendo que é mais difícil. Então, eu falei para eles, tem outras áreas que eles podem usar que envolvem a informática também, e isso abriu outra visão para eles, né, que eles podem fazer outras coisas. E é isso, professora. Muito mais Ok, curtinho que os prof. colegas. Obrigada pelo Muito legal. relato. É interessante pelo fato que o marketing desperta a curiosidade, né? Chama a atenção dos alunos, porque, de certo modo, envolve os tipos de tecnologia. E é legal você comentar ali, foi colocado uma sementinha, né? Tipo, foi despertado algo nos alunos. Esse que é o bacana do trabalho. E sobre essa questão que a gente falou, que é uma metodologia trabalhosa, né? Isso já ficou evidente em todos os que apresentaram até então, mas que a gente já conhecia, já trabalhava com, talvez não toda ela, né? Não todas as 5 etapas, mas com certeza a gente já trabalhou uma a uma na nossa carreira profissional. Ótimo, prof, obrigado pelo relato. Vera, vamos testar agora se vai funcionar o microfone. Assim esperamos. Acho que agora tá pra ouvir, né? Agora tá, ótimo. Tá. Vamos lá com a voz rouca hoje. Ai, não é clonagem, Ana. Tem que ver se eu vou conseguir falar aqui. Tá, vê se você consegue apresentar. Tô tentando aqui abrir. Esse meu computador ele tá bem lento. Ah, não, abriu outro. Abriu esse aqui, não é esse que eu quero abrir. Interromper. Eu tô com 3 coisas abertas. Interrompe. Não, é assim mesmo. Volta aqui. Se você quiser ir postando pra mim também, Ana. Tá.
Vai Então, ser mais peraí. rápido. Deixa eu ver se Ah, tá abrindo, né? você... Tá abrindo? Tá abrindo. Tá, eu vou dando uma olhadinha aqui Tá. também, se precisar. Tá. O meu é sobre o autoconhecimento. Fiz numa turma de 6º ano. Eu tenho 5 sextos, mas eu leciono projeto de vida só em 3. E eu escolhi o 6º B para fazer o relato. É uma turma muito boa. São crianças entre 10 e 11 anos. E com eles eu fiz em uma forma de nuvens, né? Nuvens impressa nas folhas sulfite. O que ele achava dele e depois ele tinha que compartilhar com o colega. Falar sobre o colega, o que ele achava do colega também. Então foi bem interessante, porque eles viram... Não tá abrindo meu negócio aqui. Eles viram sobre a questão do conhecimento, a autorregulação das emoções, a forma de compartilhar. Isso, professora, obrigada. A forma de compartilhar com os seus colegas. Lembrando vocês que a escola que eu trabalho é uma escola em tempo integral. Estamos no 3º ano dessa escola. Então, já vai para o 3º ano que eu estou pegando o projeto de vida, que não é fácil. Tanto que eu faço os cursos de formadores sempre na área, para eu poder aprender um pouquinho. Esse relato eu trabalhei com sulfites, trabalhei com podcast, as sulfites coloridas, aí dá para ver, né, as formas de nuvens. Eles amaram a forma do trabalho. Ali na nossa escola a gente coloca as coisas, ninguém tira, a escola fica bonita o ano inteiro, a não ser que a gente troque, né, os trabalhos. E esse trabalho despertou a curiosidade deles, dentro da questão do autoconhecer, até porque eles já estão há 6 meses juntos, né, desde o começo do ano. Muitos ainda dentro da sala não se conheciam mesmo, porque não tem assim, de ficar conversando. Então, eles vão por afinidades. Gosto desse coleguinha, quero só esse coleguinha e pronto. E dessa forma, a gente fez um sorteio e pegaram nomes diferentes. Então, ele falou assim, professora, o que eu vou falar sobre essa pessoa? Porque eu não sou de ficar com ela, nem na hora do intervalo. Falei, independente, vocês já estão há 6 meses, você já conhece um pouquinho cada colega. Porque a professora tem 5, 6 turmas e eu tenho que conhecer cada um. Então, vocês já estão aqui, ficam 9 aulas juntos. Então, vocês têm que aprender a observar o outro colega também. E isso foi muito interessante, que eles falaram muitas coisas boas do outro amigo, né? Ele era amável, que ele gostava de ajudar, ele era muito auxílio. E foi muito importante para eles esse autoconhecimento. Então, ali tem essa menina, a loirinha que aparece ali, a Estela, que ela é filha de pais surdos. Os 2 são surdos, o pai e a mãe. E mesmo assim ela ficou muito feliz em participar. Ela não é, né? Ela nasceu normal. E ela ficou muito feliz em conseguir apresentar o trabalho, até porque ela gosta muito de falar, porque ela fala que em casa ela só faz libras e na escola ela consegue expor. É uma turma boa. Hoje ainda eles ganharam o parabéns do professor de história, fiquei muito feliz com eles. E eu fico muito feliz de poder trabalhar esse projeto, porque eu sei que não é fácil trabalhar projetos de vida, principalmente com 6º anos, que mexe muito com a emoção deles. E tem horas que a gente tem que dar uma segurada, porque às vezes eles querem falar além do que é o trabalho, e 2 aulas por semana só foi pouco, eu tive que trabalhar 4 aulas para poder fazer nessa implementação. Eu tive apoio da professora Zemilda, mas ela no dia que eu fui tirar a foto, ela não estava presente, era o dia da folga dela, então não deu para tirar uma foto com ela. Ela é a professora do atendimento e também ela me apoia, me ajuda em tudo que eu preciso dentro da sala de aula. E o feedback da minha aula é que eles ficaram muito contentes com o trabalho, eles amam a aula de projeto de vida. Eles, assim, o dia do projeto de vida para eles é tudo. Eles falam, ai, professora, que bom que é projeto de vida hoje. E eles falaram assim, como que é importante trabalhar o grupo, se envolver com os colegas que eles ainda não tinham muita facilidade de conversa, que agora a sala está mais unida,
que a sala aprendeu a colaborar mais com o outro, que o outro era quietinho, mas agora ele já sabe chegar no colega. Então, ali as meninas que ajudaram a colar, e fica ali no corredor mesmo, ninguém tira, porque a gente tem agora, a nossa escola tem a sala temática, então os alunos que mudam de sala, e mesmo assim eu achei que eles iam tirar alguma coisa, mas ninguém tirou nada, tá tudo intacto, do jeitinho que eu coloquei semana passada para poder fazer a apresentação do trabalho. Eu penso que é isso. E eu agradeço muito a Ana, porque se não fosse por ela, talvez eu não teria feito o meu trabalho. E aos colegas, as meninas, meu grupo maravilhoso, que não conheço, mas parece que eu já conhecia, de tão bom que foi esse trabalho. Obrigada, meninas. A Denise, que escreve muito bem, amei. Ela que escreveu lá nos nossos relatos, né, na nosso plano de ação. E muito obrigada por vocês partilharem comigo esse trabalho. E vamos ver se a gente faz uns outros formadores aí, estaremos juntos. Obrigada, Ana, e todos os Olha, colegas. vou concordar que esse grupo 1, igual falando as mesmas palavras da Vera, é maravilhoso, porque eu entrava assim nas discussões, a Denise já estava digitando e a Jaqueline cheia de ideias, que a professora Inês e prof. Vera, e eles estavam geral, assim, toda vez que eu entrava, os pouquinhos eles estavam conversando, assim, foi bem produtivo e bacana. Que bom que vocês gostaram, né, de fazer né, todos relataram ali, falaram do grupo 1, né, então fico feliz por isso. Em relação, nossa, o painel ficou lindo, prof. Vera, muito bacana. E interessante, né, despertar desde o 6º ano essa questão do autoconhecimento, né, para eles irem se conhecendo. Nossa, isso é bacana, porque aí eles não vão ter essas dificuldades que as outras professoras relataram, que eles não conseguiam lá no 9º ano, no ensino médio, encontrar qualidades. Só conseguiam falar se fosse a dos colegas, mas se fosse a deles, eles não conseguiam. Também bacana esse despertar desde o início. Parabéns, prof. Vera. Obrigada. Que bom que A deu nossa certo. escola é do 6º ao 3º. Exatamente, 6º ao 3º, Obrigada. integral, né? E agora, eu acho que a prof. Natália, né, seria a nossa última a apresentar hoje. Sou eu. Minha internet voltou bem na hora. Que bom. Vai abrir minha apresentação? Tá, vamos ver aqui se vai dar certo para abrir. Tenta lá, senão qualquer coisa eu posso apresentar. Onde é que vai mesmo que vai estar passando? Tá. Nesse negócio aqui. Apresentar agora. Daí você clica lá em cima, tela cheia. E aí você seleciona essa tela do computador que aparece na sua frente. Daí ele ativa o botão do compartilhar. Mas onde que está essa opção de apresentar agora? Embaixo Os aqui três tem pontinhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 8 balãozinhos aqui embaixo da apresentação. E de eu apresentar agora é o 5º. Compartilhar. Quer que eu tente apresentar por aqui, prof? Ai, eu fechei aqui sem querer. Então, peraí, deixa eu abrir o Ficou a seu. internet aqui. Ok, eu apresento aqui, sem problemas. Deixa eu só abrir, porque o seu está no WhatsApp. Acho que o meu abriu agora, vê se deu certo. Apareceu aí para vocês? Deixa eu ver. Sim, deu certo.
Ó, então, nosso plano de ação foi sobre liderança, né? Eu vou fazer bem resumidinho também, que já o pessoal também já está aí apurado aqui, eu estou meio saturado já de ouvir, né, isso hoje. Eu peguei e escolhi a aula 27 do RCO, que fala sobre liderança, né? Então, mas de acordo com a gente, nós fizemos aqui no grupo, eu tive que fazer algumas adequações por conta da minha escola, que não deu para fazer o que eu propus aqui no grupo. O exemplo foi usar o Jamboard, porque na minha escola eu não tinha acesso à internet e a sala de internet ela é bem disputada por conta das plataformas que só tem uma. Então eu troquei por utilizar papéis coloridos, que no caso eu usei sulfite coloridos. Então eu fiz uma adaptaçãozinha. Então olha só, nessa aula 27 eu comecei então falando sobre a aula da aula do RCO, aula 27. Eu falei sobre a liderança, falei sobre toda a conceitualização que tem lá. E a primeira coisa que começa a falar ali da liderança é sobre a empatia. Era uma sala bem complicada, era uma sala que era duas, fez a junção, aí criou um atrito, é uma sala difícil. E eles são uma sala que vive apontando o erro do outro, o defeito um do outro. Então eles assim, eles não têm a menor empatia um com o outro. É muito problema todo dia, diretora na sala, pedagoga. Aí eu queria mostrar para eles que cada um deles tem qualidades, que eles não estão vendo a qualidade um do outro. Aí eu fiz primeira coisa, eu fiz com eles uma dinâmica. Eu dei um tempo para eles pensarem sobre, olharem um para o outro ali, só pensando, e observassem qualidades que o outro tivesse. Então eles iam olhar para cada uma das carteiras e pensassem em 3 qualidades que o amiguinho tivesse. Fulano tem qualidade. Não sei quem deve ter qualidade. Falei, tem sim. Nem que foi a cor do cabelo, a cor do olho, o sorriso. A pessoa gosta de estudar, é boa em computação. Pense 3 qualidades que a pessoa tem. Daí no começo eles demonstraram bastante atrito. Aí, tá, deu um tempinho para eles pensarem. Aí eu sorteei nomes. Falei assim, então agora já vamos brincar de amigo secreto. A pessoa que você pegou, você vai ter que falar, então, as 3 qualidades que você pensou na hora que eu dei o tempinho. Aí a gente começou a fazer o amigo secreto, então. E na hora que chegava na pessoa, então, eles falavam os 3 e a sala, se quisesse, complementava. Chegava pessoas que, assim, eles não queriam parar de falar as qualidades. Eles pareciam assim, falavam assim, gente, mas vocês falavam que a pessoa não tinha qualidade, que era difícil, mas eles começaram a perceber que as pessoas realmente tinham muitas qualidades, mas que eles davam ênfase aos defeitos, aos problemas, eles deixavam de lado aquilo que era importante, que é a qualidade, os valores, né, que as pessoas estavam ali, sempre que eles precisam, eles estavam ali do lado, que era bom amigo, bom companheiro. Então, isso começou a vir em evidência. Ou seja, eles começou a dar foco ao lado que era importante, né? E foi tão legal, foi usar a aula inteira, e foi tão legal que no final da aula eles mesmos se aplaudiam. E assim, eles estavam numa felicidade, numa euforia que até eu saí contaminada com a euforia deles da sala de aula. Só que, abriu um negócio aqui, abriu aí pra vocês o negócio também? Não, né? Abriu um trambolho aqui pra mim. Tá, só que esse conteúdo aqui, por ele ser ter uma turma complicada, eu demorei muitas aulas, porque eu consigo dar um passinho de cada vez. Toda vez que eu vou com eles lá, todo o conteúdo que eu levo para eles, sempre eu gosto de levar alguma imagem colorida para eles impressa. Então, quando eu falei de empatia, eu levei essa imagem rosa. Então, né, isso é o que sabemos das pessoas. Isso é o que ignoramos, né? Depois eu levei essa daqui, expliquei sobre liderança, a diferença de chefe, de líder. E essas imagens eu sempre tiro da internet.
das redes sociais. Normalmente eles já até viram elas, né? Aí a gente debate um pouco. Essa atividade aqui a gente debateu bastante sobre ela, sobre a dinâmica. Daí eles chegaram também à conclusão de que eles dão primeiro eu deixei eles falarem para depois eu concluir com eles. Aí aqui depois eu chamei a diretora para falar sobre liderança. Então ela foi lá, falei sobre na aula de liderança, ela veio falar o que é ser líder, como é ser líder numa escola, né? Então sobre como é enfrentar, por exemplo, uma sala de aula que nem a deles ali, que é uma sala muito numerosa, tem muita confusão, muito atrito, muitos problemas, ainda mais depois que teve a junção das duas turmas, né? E depois, então, a gente fez aquela atividade que eu troquei do plano B, do plano A para o plano B, que eu ia usar em plataforma, né? E tive que acabar usando, então, a atividade manual, que na minha opinião acabou sendo até mais legal, porque eu gosto de coisa manual, eu sou da arte, né? Eu gosto da coisa manual, então eles fizeram tudo manual, e teve aquele trabalho, eu não consegui tirar foto, porque semana passada minha mãe veio fazer uma cirurgia, então deu uma tumultuada na minha semana, acabei esquecendo de tirar foto do painel, mas eles fizeram um painel na própria sala, diferente da internet, que ia ficar só, né, ali virtual, ficou um negócio físico na sala de aula, com as palavrinhas, então eles montaram umas palavrinhas para eles, o que é ser líder, as coisas importantes para o ser líder, então tinha empatia, raciocínio rápido, essas coisas que eles iam escrevendo, e a gente fez um painel na própria sala, com palavras grandes, para eles verem de longe, e bem colorido, bem bonitinho, só que a foto ficou a desejar. Deu para entender? Sim, prof. Deu para entender, sim. Bem bacana a implementação, né? Pelo fato que essa ideia de você levar imagens impressas, né, desperta, porque eu acho que uma imagem, igual eles falam, né, uma imagem vale mais que 1000 palavras. Tipo, as imagens ali de o que era líder, o que é chefe, bem interessante para causar possíveis reflexões a partir das imagens. Né? E bem interessante também a questão que você envolveu a direção ali para fazer uma fala, principalmente por ser uma turma que gosta de tumultuar, então, né, você fez a implementação relacionada à liderança e depois trazer uma pessoa que é uma referência de liderança na escola para fazer essa fala final, né? Acho que fecha bem com a sua temática. Deixa eu ver aqui de liderança. Falta a prof. Maria, né, do grupo, eu olhando o grupo, né, dos que já apresentaram, a professora Adriana, a professora Júlia e a professora Natália, certo? Então, esse grupo 3 está quase completo com todos os integrantes apresentando. Obrigada, prof. Natália, pela implementação. Eu acho que por hoje, então, encerramos, né, que bom que a gente conseguiu finalizar no horário. Aí, então, semana que vem ficam todos os que não apresentaram hoje e mais a prof. Débora. A prof. Débora, ela agora vai participou hoje e semana que vem, né? Ela é da turma da 5ª, então ela vai apresentar semana que vem também. Então, para a semana que vem, nós temos, deixa eu conferir aqui, a professora Adriane, professora Ana Cláudia, professora Luana, professora Magda, professora Maria, professora Marta e a professora Débora. Acho que seria isso, então. Vamos tirar a nossa foto e aí a gente finaliza, então, o nosso encontro de hoje. Ótimos trabalhos mesmo, verdade, prof. Vera. Então, vou tirar um print aqui, se alguém puder tirar um print aí também, agradeço. Então, foi. Nossa, hoje rendeu, né? Fiquei feliz, estava com medo que talvez a gente atrasasse, mas deu certinho. Acredito que semana que vem a gente consiga também finalizar no horário, né? Para não atrapalhar ninguém, quem tenha outros acessos. Então, pessoas, até mais, né? Fico à disposição se vocês precisarem de algo, conversando semana que vem. Boa noite para vocês. Até mais. Boa noite. Boa noite, pessoal.